Cólera. A cólera é uma infecção bacteriana conhecida por seu início rápido. Já com a diarreia grave e desidratação, muitas vezes levando a uma condição de risco de vida ou morte em menos de 24 horas, caso não seja tratada, as bactérias são normalmente encontradas em fontes de água ou alimentos contaminados, especialmente em áreas com saneamento inadequado e práticas de não higiene. Quando alguém ingere a água ou alimento contaminado, as bactérias liberam a toxina no intestino, que resulta em diarreia extremamente forte, vômitos e cãibra nas pernas. Ela leva rapidamente à desidratação grave, mesmo você ingerindo muita água, porque a toxina da bactéria faz com que você não consiga reter nada no seu intestino. Doença da vaca louca. A doença da vaca louca é um exemplo bizarro de doença que pode passar de animal para pessoa por meio da carne infectada. Imagine um pasto com algumas vacas e de repente uma delas começa a se comportar como se algo não tivesse certo. Supondo que as células cerebrais fossem como engrenagens, basicamente esse prion, ele solta alguma dessa engrenagem, fazendo com que a vaca perceba que tem algo de errado. E como se fosse uma máquina, quando alguma engrenagem sai do lugar, a máquina inteira para. Assim como a célula cerebral infectada por esse parasita para de funcionar corretamente e as vacas começam a não funcionar. Esse mau funcionamento acontece em muitas células cerebrais, levando a criar vários buracos esponjosos e um declínio na função cerebral. E por isso que elas começam a tropeçar, se comportar de maneira estranha ou até mesmo se tornarem agressivas. A pior parte é que esse vírus pode ser contagioso se você comer a carne da vaca infectada. É assim que os humanos podem pegar a variante dessa doença, que é a próxima da lista. Doença de Jacob. A doença de Jacob é a variante humana da doença da vaca louca. Essa doença é um quebra-cabeça misterioso e desconcertante em distúrbios cerebrais. Novamente, imagine seu cérebro como um quebra-cabeça onde cada peça tem sua função em lugar específico. Essa doença é como se fosse aquela peça que não encaixa em lugar nenhum, mas insiste em atrapalhar o quebra-cabeça. Essa condição é causada pelos mesmos prions que causam a da vaca louca. Esse prion desencadeia uma reação de caos neurológico e também, quando ele progride, ele também apaga parte do quebra-cabeça, gerando assim perda de memória, declínio cognitivo, espasmos musculares e também mudança de personalidade, além de destruir a sua personalidade e seu sistema neurológico, até que sua fala e seus movimentos sejam totalmente perdidos. Ao contrário de um quebra-cabeça que você pode completar, não há solução para essa doença. Ela é uma condição rara e devastadora e totalmente sem cura, deixando os profissionais de saúde totalmente intrigados com sua complexidade e impacto no cérebro. A ameba comedora de cérebro. Essa ameba é um organismo microscópico que se esconde em ambientes quentes de água doce como lagos, rios e fontes termais. Você pode imaginar que mergulhar em uma água morna natural, na maioria dos casos, é uma experiência ótima, mas se as condições forem adequadas, essa ameba pode entrar no seu nariz e infectá-lo. Uma vez dentro, ela vai para o seu cérebro e pode causar uma infecção cerebral extremamente grave. Além disso, essa ameba no cérebro pode causar sintomas como fortes dores de cabeça, febre, náuseas e também rigidez no pescoço, fazendo com que você viva um verdadeiro filme de terror. Ela age extremamente rápido e quase sempre é fatal, com uma escassa taxa de sobrevivência. Insônia fatal familiar. Essa doença é muito possivelmente a definição de um pesadelo acordado. Imagine uma pessoa que perde lentamente a capacidade de dormir e quando isso acontece, sua mente e seu corpo entram em total exaustão. No entanto, é um distúrbio genético extremamente raro, causado por uma mutação em seus genes. Ironicamente falando, esse pesadelo começa com uma insônia, que piora cada vez mais, levando a uma perda completa e irreversível do sono. Quando acontece a privação do sono e ela intensifica, os pacientes experimentam alucinações, delírios e sintomas psiquiátricos, quase como algo saído de um filme de terror surreal. E em última análise, leva a um colapso total das funções do corpo, resultando em uma morte extremamente lenta e dolorosa. Kuru é uma doença cerebral fatal que causa degeneração neurológica. Porém, ela tem um detalhe interessante: o canibalismo. Kuru surgiu como resultado de um consumo de cérebros e tecidos nervosos de parentes falecidos durante festas de pessoas que praticam tal coisa. O próprio nome Kuru significa tremer ou tremer de medo, o que descreve apropriadamente os sintomas que eventualmente assombrariam aqueles que participaram dessa seita. As vítimas deste ritual experimentam tremores musculares, perda de coordenação
e também seus movimentos. E também, nos estágios finais do Kuru, ele irá causar um estado de debilidade e morte. Muitas vezes, isso acontecerá após 1 ano do início dos sintomas. Tá aí um ótimo motivo para você não comer carne de pessoas. A raiva. A raiva, com um dos sintomas sendo explosões de raiva incontroláveis, é a doença mais letal da Terra. Nessa história perturbadora, o vírus da raiva é transmitido pela picada de um animal infectado, infiltrando-se no sistema nervoso e causando loucura e terror. Uma vez que os sintomas em humanos aparecem, eles são nada menos que um filme de terror na vida real, sendo extremamente aterrorizantes. A hidrofobia, ou medo de água, é um dos sintomas mais característicos da raiva, porque ela causa espasmo tão forte no trato digestivo que nada passa ali, nem mesmo a água. Além disso, ela causa alucinações e espasmos violentos por todo o corpo. O que ainda é mais assustador é que 98% de todas as pessoas que pegam raiva morrem logo depois de aparecer os sintomas, sendo essa doença a morte certa.